Fala galera do Valparaíso e do mundo, é isso aí, a gente tá aqui hoje com um dos maiores podcasts que vai ter nessa região. O nome do podcast é O Som dos Deuses. E eu vim aqui ajudar o Valdeir da banda Pitch 80 a desenvolver esse projeto, porque eu tô agora com essa empresa, a Tribo da Mídia. Nosso maior objetivo é estar aí gravando, registrando os nossos artistas, os artistas do Valparaíso e levar eles para o mundo, E eu acabei de descobrir essa estrutura maravilhosa, esse podcast incrível que a gente está colocando, a gente está tendo a honra de colocar ele para funcionar aqui pela primeira vez, Valdeir? E eu queria que você contasse mais da sua história, do que realmente motivou você a desenvolver esse podcast, e fazer esse trabalho excepcional. Em primeiro lugar, agradeço pelos nossos caminhos terem se cruzado. E eu tinha uma vontade muito grande de amplificar mais o movimento cultural que a gente acredita, para não deixar morrer. E eu encontrei nesse podcast uma forma de amplificar, de aumentar mais, para poder levar ao conhecimento de outros estados, quem sabe de outros países, assim, a nossa bagagem cultural, a bagagem cultural dos colegas que a gente conhece há muito tempo, e aí por isso que me impulsionou a desenvolver essa situação, a princípio sonhadora, mas agora tornando realidade. Eu fico muito alegre por isso, porque isso acontecendo, eu vou abrir esse leque para os artistas de Valparaíso, do entorno, de Santa Maria, de Gama, de Lusiânia, esse pessoal todo que eu conheço, e até que eu não conheço também, que eu quero conhecer através da música, da cultura. Eu tenho espaço para poder compartilhar com essas pessoas, e através de vocês estão dando um apoio maravilhoso para a gente permanecer com esse sonho, com essa intenção boa de gerar cultura, de gerar conteúdos. A princípio a gente está muito cru, sem experiência, mas com uma vontade muito grande de levar conteúdo positivo, cultural, em vários setores, para muitas pessoas. E hoje está sendo pontapé. Você mostrou para mim que o que a gente já tem já é um bom começo para poder levar o nome de vários artistas para muitos lugares. Eu acho que positivamente. E aqui é uma estrutura que está à disposição para esse segmento. De repente, se a gente conseguir ampliar isso também, é uma coisa muito bem-vinda. E eu não poderia deixar de agradecer, mesmo que a gente está fazendo nosso teste, meu parceiro da luta aqui nesse podcast, que é o Manel Falcão. Um salve para o Manel Falcão. Isso, ele foi o cara que ajudou, foi ele que cedeu o nome da música dele, autoral, registradinha, tudo beleza para poder dar título ao podcast. Tem essa questão ainda, Tem o nome do podcast é uma música autoral, E um dos objetivos centrais desse podcast é trazer mais visibilidade para artistas da região, artistas autênticos, autorais. Inclusive o nome do podcast é uma música registrada que vocês não podem deixar de pesquisar, do Manuel Falcão. É isso aí. E eu queria que você falasse mais a respeito da questão das músicas autorais. Bom, que eu vi, ele tem muitas músicas autorais, ele conhece muita gente que tem músicas autorais, E a Tribo da Mídia ela tem esse interesse muito específico em descobrir artistas novos, E eu queria que você falasse mais da cena que você participa, dos seus amigos, conhecidos, das pessoas que você conhece, que já
fazem música autoral há um grande tempo, né? E não tem muita visibilidade da mídia, né? Até porque esses canais que a gente está criando, eles são justamente para isso, né? Para poder descobrir os grandes talentos, né? Pois é, voltando ao movimento que eu conheço, que eu participo, que eu ajudei também a ser inserido, mais voltado para o MPB, o pop rock, o flashback, o rock em si. Essa parte mais jovem, o reggae, essas coisas bacanas que fizeram a nossa cabeça no passado e ainda fazem de muitos jovens. E a gente quer ampliar isso e não deixar com que isso morra, com que isso fique para o esquecimento. E que fique só nos livros, nas revistas musicais ou culturais. Então, assim, e levando em consideração que a gente tem que lembrar, né, que cultura é cultura, né? Então não tem por que ter preconceito tanto com a cultura nova quanto com a cultura antiga. Sim. O que a gente precisa fazer é registrar. Nós precisamos cuidar do nosso patrimônio cultural, né? A gente não pode deixar que a cultura nova simplesmente acabe completamente. Gente, o gatinho acabou de fazer uma participação aqui, mas a gente não pode deixar, né, que a cultura nova acabe completamente com a cultura do passado, porque a cultura do passado ela é o patrimônio nacional da nossa cultura, né? Então é a nossa responsabilidade manter ela viva, principalmente a responsabilidade dos jovens que fazem cultura nova, né, de manter a cultura do passado viva também, né, radiante como sempre. E assim, Valdeir, eu achei muito interessante essa proposta sua, né? E eu queria entender um pouco mais também do Manel Falcão na criação desse podcast aqui, dessa estrutura maravilhosa que a gente está conversando aqui agora. Foi meio que o arquiteto. Ele foi o arquiteto. A gente discutia muito sobre medidas, alturas, larguras, comprimentos, mas para ver no final sempre ele chegava a uma conclusão positiva. E aí eu observei que ele e muitos outros artistas não estão sendo visualizados, vistos, e não tem assim, um local para poder mostrar a sua identidade. E eu, através dele, eu falei, rapaz, eu vou montar um podcast para poder divulgar essas pessoas. Eu devo conhecer umas 50 pessoas que mexem com música, no mínimo. E se essas pessoas forem se multiplicando, o canal vai ser um canal assim, tipo underground. Muito. Você entendeu? É isso aí. Que vem essas pessoas e falam, poxa, nossa voz está ali, olha, nossa cultura. Aí eu tenho um espaço anexo a esse que poderia ser utilizado como um local para fazer uma apresentação de teatro, uma apresentação musical, assim, de um pequeno porte, mas para poder agregar também a este espaço. Porque se eu guardar comigo isto, eu acho que seria uma covardia de conhecimento. Eu gostaria de compartilhar essa oportunidade do que eu sei com outras pessoas e também absorver o que as outras pessoas sabem para mim. Igual você falou, eu gosto de ouvir hoje o pessoal moderno e tal, mas também eu gosto muito do pessoal de antigamente que fizeram a música, que carregaram um peso muito grande, sem muita tecnologia, sem muita condição, e eles fizeram a arte assim, evoluir da maneira deles. E eu quero dar esse, vamos dizer assim, dar essa gratidão para eles através desse pequeno espaço. Gente, então, eu também preciso dar fazer o meu agradecimento também, né? E é exatamente igual o Valdeir, né? Mas no meu caso é de uma geração diferente, né? E quando eu vi o trabalho da Beat 80, quando eu vi o trabalho do John, né? O trabalho do estúdio que ele vem fazendo há muito tempo, eu senti que nós jovens, nós temos uma responsabilidade, né? A gente tem que pegar toda a nossa noção, todo o nosso conhecimento que é relacionado às mídias e é relacionado às tecnologias novas
E a gente tem que ajudar eles, entendeu? Porque foram eles quem carregaram a cultura que hoje nós somos privilegiados de poder, né, curtir, acessar e ter tudo na mão, né, graças a eles carregando caixas e caixas de equipamento nas costas, né, fazendo shows que muitas vezes eram eles mesmos quem promoviam. Né? Hoje a gente tem, né, essa ampla rede de mídia que consegue criar agência, consegue divulgar o artista e levar ele, né, para os espectadores. Mas antes da internet era necessário a rádio, era necessário a TV, e isso não é acessível para artistas, principalmente do interior. Né? Você acessar uma rádio, você acessar uma TV para você poder divulgar o seu trabalho. Então, como que eram feitos? Eles fizeram tudo nas costas, fazendo show. Onde tinha gente, eles estavam lá fazendo show. Onde tinha lugar, eles estavam lá fazendo festa. Então, eu acho que o mais justo é esse. Né? E não só o mais justo, como também o melhor. Né? Certo. Porque eu acho que não é só uma ajuda que a gente dá para eles. É algo que a gente também merece desfrutar. A gente merece desfrutar dessa cultura. A gente merece desfrutar desse trabalho incrível, né? E eu tenho certeza que vocês vão amar o trabalho deles. E tem um adendo aqui que eu preciso fazer, né? Esse espaço, ele não é só um podcast. Ele tem ali um espaço, né, que vai estar passando aí para vocês, né? Uma filmagem aí para vocês do espaço maravilhoso, que dá para fazer palestras, apresentações artísticas, shows de banda, né? Festas, encontros, todos os tipos de reunião, onde o nosso intuito, né, pelo que eu vi, é a cultura, e é unir, né, tanto a cultura da geração mais nova, quanto a cultura da geração que vem carregando, né, esse patrimônio histórico com músicas maravilhosas, né? E eu tenho amigos meus DJs. Nossa! Amigos meus DJs que eles amam, né, MPB, rock nacional, e eles fazem vários trabalhos de remixes, né, usando esse tipo de música. E a gente precisa, né, trazer essa música à tona para que a nova geração também possa desfrutar. E eu queria que você contasse um pouco mais do trabalho da Beat 80, né, que é uma banda que traz, né, os sons dos anos 80, né? Sim, é isso mesmo? Basicamente anos 80. Ela foi idealizada pelo João Adilson e o Ronaldo, um colega nosso que tem uma banda maravilhosa. Eles todos tocavam comigo antigamente. E aí, por divergências de pensamentos, cada um resolveu sair e montar o seu conjunto. O João formou a banda Beat 80, o Mr. Ron formou a banda Mr. Ron e banda. Agora o Ronaldo tem a banda dele, eu esqueci o nome agora, mas tem a banda dele. Então, saíram muitos núcleos da banda que tocavam comigo, que era uma banda que a gente envolvia dos anos 60 até os anos 2000. E só uma observação aqui. Gente, que isso? A geração de hoje precisa entender do som dos anos 60, dos anos 70 e dos anos 80. Porque não tem comparação, né? A música é outro nível. A galera foi muito abençoada que criou essas músicas no passado. E eu acabo dando uma força pro meu amigo João, que a gente se conhece já tem algumas décadas. E aí, a gente, desde a adolescência, a gente tinha uma banda de rock nos anos 80. E aí você falou uma coisa que acontecia com a gente. A gente carregava instrumento dentro de ônibus, caixa de som dentro de ônibus. Gente. Coisa real que acontecia nos anos 80. Aí tinha uma empresa muito famosa do governo que a gente levava as caixas e ia ensaiar lá em Planaltina, andava com essas coisas nas costas para poder ensaiar 3 músicas com instrumentos muito simples, que a gente já pensava que estaria fazendo um rock para poder ajudar o país. Éramos jovens e a gente pensava que nossa música pudesse alcançar o Brasil, mas a gente não tinha
o que hoje a gente tem, que é esse poder da mídia, de poder alcançar estados, países. Mas né? desculpa eu te interromper aqui, que eu preciso dizer, o trabalho que vocês fizeram definitivamente alcançou o Brasil inteiro, e se não até fora, porque só o que eu conheço do estúdio, como é que é o nome do estúdio lá? John? Só o que eu conheço do estúdio do João, eles já tiveram mais de 500 bandas ensaiando ali, e dessas bandas, muitas já foram tocar fora do país. Tem alguns colegas que estão fazendo uma turnê lá pela Europa. Olha, a gente, que isso? E aí são colegas nossos. E tomara que os caminhos deles sejam sempre abençoados, Amém, positivos, amém. né? É isso aí. E que a gente consiga promover mais artistas de vários setores, porque uma coisa que eu estou aprendendo com a idade é deixar a discriminação e assim o preconceito de lado. Não tem espaço. Não cabe mais isso. E hoje a gente vive uma vibe com vamos dizer assim, os fãs para todos. Todo obrigado. Os fãs para todos. Temos vários lugares que só aceitam todo tipo de música. E aí os fãs vão e acompanham o artista que ele gosta. Isso é bacana, porque antigamente eu percebia que tinha um certo tipo de rixa, de coisa assim, realmente, no passado, uma coisa assim. Eu sou novo, mas eu gosto muito da cultura do passado, né? E inclusive nos anos 80, antes, assim, nos anos 70, nos anos 60, era mais homogênea, né? A cultura diversa, né? Tinha cultura de todo tipo. Mas nos anos 80 começou a ter muito vertentes muito específicas. Sim. E segmentos muito específicos, né? Então, apesar da música ser muito boa, a música era separada ali em disco, cada um tinha o seu metal, nicho, MPB, rock nacional, né? E hoje a gente já enxerga o MPB como rock nacional. Sim. Mas não tinha muito essa visão. Então é muito importante, né, a gente tornar a cultura homogênea, entender que toda cultura ela é válida, né? E o único espaço que não existe é para o preconceito, não é verdade? É verdade. Por favor, pode ficar à vontade. Eu estou tentando melhorar esse lado que nós, que tem um pouquinho mais de anos, de horas, a gente acaba alimentando isso, achando sempre que a nossa cultura lá atrás foi a melhor, e a gente às vezes vira as costas ou fecha os olhos para coisas boas e novas que estão acontecendo. Mas é o caso da evolução. A gente evolui, a gente melhora, a gente cresce, a gente aprende. E eu estou nessa fase de evolução e de aprendizado. Se vocês vissem esse jovem lá atrás, o tanto que eu era radical, gente. Meu pai, eu era um rapaz muito radical. Mas calma aí, eu tenho uma dúvida aqui. Você era radical, mas como eu conheço um pouco dos estilos dos anos 80, eu quero saber qual segmento. Era um punk? Não era um thrash metal? Não era radical em termos de música. Eu não gostava de música assim, que fosse MPB, amorosa, que fosse muito melosa, assim. Eu gostava de música mais rock, que falasse de política, que falasse da questão do... Olha que coisa mais linda, mais... Essas aí não... Vai embora! Eu não quero nem saber! Era bem assim, a gente ficava meio de virado para as músicas que estavam falando coisas bacanas. Só que aí quando você é jovem, você acha que só a sua vertente que é válida, que tem importância... Mas hoje em dia os caras também tem muito disso, né? Se você não falar com pinta de bandido, jeito de maloqueiro, entendeu? A galera já olha assim, tá né? por fora, né? Tá por fora. Antes eram os caras, né, agressivão, hoje eram os caras maloqueiros, né? Mas eu tô aprendendo muito da vida. Isso aqui, a minha idade está ajudando eu ter uma situação abençoada de aprender mais com o novo e com a evolução. Eu confesso que eu não tenho muita habilidade para
essa situação de tecnologia, de